Olá, meus caros amigos, bem-vindos a mais um Damásio em 15 e a pauta de hoje é de extrema importância para nós no universo dos concursos públicos. Técnicas de estudo, como estudar corretamente. Eu recebo para tratar desse assunto dois grandes especialistas nesse assunto. O professor Vitor Kimpel e o professor Luiz Antônio de Souza. Eles são professores de curso há muito tempo, aliás, nós três começamos aqui no Damásio em 1999, 20 anos atrás, começamos juntos. E desde aquela época eles sempre se destacaram. O Luiz Antônio na área de difusos, também no processo penal, a gente chegou a dividir muito tempo o processo penal nas turmas. E o professor Vitor Kimpel na área de direito civil, destacando-se como grandes professores que têm um conhecimento, uma didática, que cativam os alunos e que incentivam os alunos a se aperfeiçoarem cada vez mais. E eles têm um curso a respeito de preparação de técnicas de estudo. Esse curso faz parte aqui daquilo que nós oferecemos a todos os nossos alunos dos cursos regulares, portanto, são extremamente abalizados para tratar dessa matéria. Meus amigos Kimpel, Luiz Antônio, muito obrigado por virem aqui ao Damásio em 15. Bom, a gente começa com um brinde, não é? Temos aqui a nossa canequinha oficial. Cada caneca munida do líquido que o convidado pede, não é? Eu respeito os pedidos do convidado, mas vamos lá. Eu já vou direto ao ponto. Queria que vocês fiquem à vontade, aí quem quiser começar conversando a respeito, mas que vocês dissessem o seguinte: quais são, em primeiro lugar, na visão de vocês, pela experiência acumulada, pela observação, os principais erros dos candidatos em termos de preparação para o concurso? O que a gente costuma ver repetidamente que não se deve fazer? Em primeiro lugar, agradecer ao professor André o convite. Imagina. E eu acho que o professor Luiz Antônio concorda comigo que o principal desacerto, o principal erro é exatamente a falta de autoconfiança para iniciar o estudo. Então, a gente diria que a descrença da pessoa nela mesma em relação ao seu potencial e as possibilidades de atingir um resultado. Interessante o que você falou, quer dizer, o sujeito começa, mas começa um pouco vacilando, não acreditando muito no seu potencial. Quer dizer, como é que isso reflete num estudo, digamos, não tão sem o afinco necessário? Fala um pouquinho mais sobre isso, Dimensiona Vitor. mal, muitas vezes dimensiona mal a relação tempo-matéria. Muitas vezes tem a propensão de estudar mais as matérias que já gosta mais, que às vezes é um erro de estratégia também, mas começa sempre com o elemento interno, né? Daí que a gente fala que precisa ter cuidado para começar a fazer provas, né? Porque às vezes você mina ainda mais a tua autoconfiança, tendo resultados muito ruins. O sujeito está num começo de preparação, não tem ainda aquela confiança em si mesmo, já se arrisca a fazer uma prova, encara uma decepção, e isso acaba revertindo negativamente. É isso, então? É isso. Legal. Meu amigo Luiz, diga lá. Bem, eu penso igual. Bom, primeiro agradecendo. Segunda vez que eu já estou aqui. E a minha também. Eu compartilho com o professor Vitor sobre esse aspecto, o aspecto da confiança, né? E acrescento que, às vezes, a gente conversa com alunos pós-aula. Ele fala, por exemplo, da aula de tutela processual coletiva. Não tive essa aula na faculdade. Então, ele já encara o fato dele estar tendo uma aula que não é fácil, né? Aquilo a gente vê que mina toda a confiança dele. Então, a hora que ele vai estudar, ele não tem, porque o desejo tem que embalar o estudo para que você guarde ele lá dentro. Sem dúvida, né? E o segundo ponto que eu queria acrescentar, a gente até fala que o nosso método é DOM, né? É determinação, organização e método. Ou seja, DOM. Determinação, organização e método. Fantástico. Então, determinação, você tem que estar organização e método. Muito bom. Se organizar e ter um método a seguir para que você possa alcançar objetivos. Porque é um acúmulo. O estudo que você faz, você vai acumulando conhecimento, vai acumulando confiança, até que chega uma hora que o concurso é seu. Legal. Determinação, acho que é o D do dom aí, né? Tem muito a ver com aquilo que você falou, né? Quer dizer, se o indivíduo não tem confiança no seu próprio potencial, ele não vai direcionar todas as energias dele, que ele é capaz,
para a preparação para o concurso, ou seja, não fará um estudo determinado, isso vai refletir depois, não é? A gente costuma dizer muito para os alunos, não é? Logo nas primeiras aulas, a importância de não incorrer em alguns erros, de se organizar. E eu sempre digo o seguinte, você certamente não quer que daqui 1 ano, daqui 6 meses, o tempo que for, o tempo que você se programou, você não quer chegar lá na ponta e perceber que durante todo esse período não evoluiu. Pelo contrário, a gente quer evoluir. Então, para isso, é necessário que, desde o primeiro momento, o estudo seja, agora organizado. Não é? Organizado de maneira a verificar quais são os pontos importantes do edital, não optar só pelas facilidades, mas ir também nos pontos fracos, porque precisam ser melhorados. Agora, tem que ter estratégia, não é isso? No seguinte sentido, quais são os pontos importantes para cada concurso? Não adianta, por exemplo, o candidato que gosta muito de, sei lá, contratos em espécie em direito civil, estudar com afinco essa matéria se ele vai prestar uma prova para o Ministério Público. Da mesma maneira, não pode encarar com, digamos, menosprezo, entre aspas, a sua matéria, direitos difusos e coletivos, se ele quer prestar um concurso para o Ministério Público. 20 questões. Não é? 20 questões na prova do MP de São Paulo e assim, não é? Essa ênfase se dá também em outros concursos. Não é? Então, na magistratura, ok, eu não vou dar tanta importância para os direitos difusos, tenho que estudá-lo, ambiental sobretudo, não como eu daria para o MP, mas direito civil, então, nem se fala, né? A ênfase que tem que ser dada para quem quer ser futuro magistrado. Agora, diga lá, Luiz. André, nós temos, a gente no nosso curso a gente fala isso, e o professor Vitor vai, com certeza vai sentir, não corra atrás do edital, ou seja, o aluno ele é assim, ele espera sair um edital para sair correndo, não, deixa o edital correr atrás de você. Se prepare, porque o edital vem e você mata o concurso. Ele quer se motivar com o edital. Isso a gente repara que é muito... A motivação é sua. Tem que estar com você. Vou fazer uma comparação, né? Uma analogia, se me permitem. Né? Quer dizer, o sujeito quer correr uma maratona, ele espera abrir inscrição para treinar? Não tem condição, né? Exato. Mas nunca vai completar essa prova. Exato. Não é? O cara já tem que se preparar. E 2020, eu venho insistindo muito nessa tecla, vai ser o ano dos concursos. Exato. E sobretudo, MP, magistratura, defensoria, delegado. Por quê? Porque esse ano, 2019, tem sido um ano de boom de aposentadoria, um número muito grande de aposentadoria no Brasil inteiro nas carreiras jurídicas. Isso está criando uma defasagem enorme e é necessária a reposição dos quadros. Então vai ter muito concurso com muita vaga em 2020. Então começa logo a estudar. E, aliás, o candidato assim, mais consciente, ele até pede para não abrir logo em 2020. Isso, não é verdade? Ele vai pedir para abrir em 2021. Espera um pouquinho, porque ele está, não é verdade? Ele está se preparando, ele está se sentindo, não, preciso de um pouquinho mais ainda, não é? Tem toda a razão, evidente, não é? Então isso daí foi perfeito, não é? E outra coisa, viu, André? Eu acho que o dom que a gente usou, esse M pode ser M2. O M, diga. Porque é determinação, organização, método e mudança. Mudança. Você tem que ter a coragem de fazer reavaliações. Você vai estudando e vai fazendo reflexão daquilo que está dando certo ou não. Quem não muda, não chega, porque você tem que mudar. Autocrítica, né? Isto, é você e o espelho. Isso, você pode falar para exatamente. todo mundo que você está... Como é que você está? Estou bala. Só que você vai no espelho e fala, não estou bala naquilo. Até para a escolha do curso, né? A pessoa tem um curso avançado aqui, tem um curso intermediário aqui. Até para fazer essa escolha, ele tem que ter uma sensibilidade muito grande para não superdimensionar, para não subdimensionar essa capacidade. Autocrítica. Não, deixa eu ver o que é bom para o meu perfil, o que é adequado para o meu perfil, não é? Perfeito. E a gente dá aqui no Damásio cursos de entrada, intermediários e curso avançado. Quer dizer, a gente tem condição de absorver os alunos interessados em estudar e se preparar para carreiras jurídicas, para concursos públicos de carreira jurídica em qualquer estágio da preparação. Não é? Então, isso que você falou é fundamental. Então, precisa ter autocrítica para saber exatamente em que estágio ele se encontra. Não é? Eu lembro, vocês ministraram aqui aulas fantásticas e a gente disponibilizou essa aula para todos os alunos. Não é? Chamamos de módulo 0. Todos os alunos do curso regular têm acesso a essa aula, não é? Que é justamente uma aula em que vocês abordam, são 3 encontros de 50 minutos, não é isso? Exato. Em que vocês tratam justamente das técnicas de estudo. A gente tem até um material que a gente preparou aí. Diretor, solta o material aí. Cadê?
Cadê a imagem aí do curso com o professor Kimp e o professor Luiz Antônio? Vai rolar, não? Cadê técnica? Aê! Olha lá, técnicas para aprovação em concurso público com o professor Luiz Antônio e Vitor Kimpel. São 3 aulas de 50 minutos que todos os alunos do curso da MASO, dos cursos regulares, têm acesso. Não é? A gente chama de módulo 0 por quê? Porque é o ponto de partida. Cara, começa assistindo isso, se organiza, né? Para ter o dom. Determinação, organização e método. Fantástico. Aí sim, ele consegue talvez corrigir uma trajetória que não vai bem, não é? Ou então ele já inicia a sua preparação com uma organização, com uma metodologia e, portanto, com uma perspectiva maior de ser aprovado, de ter êxito nos concursos. Passar em concurso não é fácil, mas é factível. Claro. Não precisa ser gênio, não é? Precisa ser persistente, né? Precisa ter esses atributos de organização, persistência, autoconfiança. Certamente o aluno é capaz de passar. E a gente aqui no Damásio procura propiciar para os caras isso, né? A gente sabe o caminho das pedras, a gente sabe. A gente vive concurso público há talvez 30 anos? Sim. Se a gente considerar o tempo que nós prestamos. Verdade. E o tempo que nós lecionamos, primeiro os nossos como candidatos, depois a gente vem acompanhando histórias, né? Torcendo pelos alunos para que eles possam ingressar no concurso. Então a gente consegue, né? Pode ajudar, temos muito aí de experiência a trocar com os alunos. Fala um pouquinho mais, meus amigos Kimpel, Luiz Antônio, sobre esse curso, esse nosso módulo 0 ao qual todos os nossos alunos têm acesso. A ideia do curso, e nós começamos por volta de 96, 97, a organizar essa... Quer dizer, vocês já há mais de 20 anos já têm uma metodologia científica, porque não é chute, né? Não é aquela coisa assim, né? Eu vou dar um curso de técnica de estudo com base naquilo que eu li no artigo tal, no jornal tal, na dica... É que a gente errou muito quando a gente estudou, e depois, quando a gente se encontrou, a gente começou a estudar um pouco de neurolinguagem e tal, exatamente para verificar o que poderia fazer para aprimorar, para o aluno ele poder otimizar, na verdade, o estudo dele dentro das capacitações, porque você, primeiro, já que é técnica, né, você verifica se você aprende mais de forma visual, auditiva, sinestésica e tal, e aí quais são os meios que você recebe a informação e como você faz para armazenar a longo prazo, né? Então, com base nisso, desenvolvemos um curso e ficou muito bem nesse formato sugerido agora, em que a gente tenta passar, de uma maneira mais simples, tudo que pode ser feito para potencializar dentro do sistema neural, dentro do cérebro do indivíduo, as melhores formas como ele tem para receber informação, para que ela possa ficar armazenada e ser evocada nas fases do concurso. No momento certo, né? Para que ela venha no momento certo. Legal. Então, e André, a gente lendo, né? O Vitor teve essa ideia inicial, ele gostava muito desse assunto, e acabamos, então, conduzindo, mas sempre a condução dele foi efetiva. E aqui, de tudo que a gente leu, 2 coisas são essenciais para que você possa reter: motivação e repetição. Sem dúvida, né? Sempre fala isso. Primeiro é você embalar a informação para que ela possa ir para a memória de longo prazo. E segundo, repetição. Você tem que repetir as coisas importantes e, se possível, fazer um mapa mental depois, colocar 30, 40 folhas assim, em 1 ou 2 páginas na sua frente, e mentalmente você vai percorrendo. A hora que você sente uma dificuldade, você abre o caderno e lê. Confere, checa. Isto. Para que você forme uma imagem até mental daquele ponto. Formando as sinapses, não é isso? Muito bem. Isso é espetacular. É isso aí, legal. Assisti aquela primeira aula de vocês, fantástica. Peguei a dica, vocês deram a dica do livro Foco, não é? Comprei o livro, li o livro, dei para o meu filho mais velho, que começou a faculdade. Eu falei, moleque, você lê esse livro aqui, porque ele é muito bom e você tem que ler agora, no comecinho da faculdade, né? Não vou ler, pai, eu tenho um monte de livro que eu gosto de ler. Depois, lógico, né? Tem aquela relação pai-filho e tal. Depois ele leu, adorou e agradeceu. E eu agradeço em nome dele a vocês pela importante dica, não é, que eu acredito, considero, e tanto acredito que fui lá para o meu filho e falei, olha, os caras sabem o que estão falando, eles indicaram esse livro, comprei e li, o livro é bom, pode ler, que isso vai trazer um grande benefício para você. Agradeço. Meus amigos, para finalizar, eu já perguntei para o professor Madeira, que foi o nosso convidado na semana passada,
gente está chegando no final de ano, inspirado ali por uma pessoa que eu sigo na área esportiva, eu resolvi fazer algo semelhante aqui no Damásio em 15, que consiste em perguntar para o convidado: se você tivesse que dar um conselho para os nossos ouvintes, especialmente para os nossos alunos, para os candidatos, para os concurseiros, nesse final de ano, com a perspectiva de um 2020, com vários concursos, se tivesse que dar um conselho, só um, o que você diria? Kimpel. Eu diria tenacidade, seja, força com tenacidade, porém sem angústia, sem deixar a natureza cumprir o seu papel no seu tempo, entendeu? Então, que é um problema talvez da geração do século XXI, de querer muitas vezes antecipar coisas que são impossíveis de serem antecipadas. Verdade, né? Calma, deixar a plantinha uma coisa crescer, de cada vez. Tenacidade, né? Porém sem angústia, sem um grau de depressão, sem que a gente vê que é uma... Se torturar muito, sem tortura, seria um conselho para o ano vindouro, ou seja, você tenaz, mas você sabe deixar a natureza cumprir seu papel. Que tudo virá ao seu tempo. Isso. Não é? Exatamente. É isso aí, legal. Meu amigo Luiz, se tivesse que dar um conselho, o que você diria? Bem, eu, como já comecei falando, reflexão. Eu acho que para aqueles que vão iniciar e para aqueles que estão já caminhando com a gente, fazer uma reflexão. Qual foi o caminho que eu cumpri esse semestre, ou esse ano, ou aquele que vai começar? Qual a pretensão? Quanto tempo você quer chegar? E aí se organizar para o ano seguinte. E como diz aquele livro Foco, foco não é ficar pensando, eu tenho que estudar, eu vou passar, isso não é foco. Isso é uma mera repetição. Foco é você ter a coragem de abrir mão de coisas que são boas, como baladas e tal, em benefício de um objetivo que você vai alcançar. Isto é ter foco. Foco é ter coragem de abrir mão de coisas que são boas, legal, mas que naquele momento são secundárias frente ao teu objetivo principal. Então, eleja um teu objetivo e no Natal peça para o Papai Noel. E no Ano Novo, na hora que você estiver lá festejando, é isso aqui que eu dá vou... os pulinhos, pula 7 ondas e vai dar certo. Vai dar certo. Muito obrigado, meus amigos. Maravilhoso nosso bate-papo. Agradeço a gentileza de atender esse convite. E sabe que eu admiro muito vocês, Kimpel e Luiz Antônio, não é? Recíproco, igualmente. E, bom, enfim, temos que encerrar o nosso Damásio em 15, afinal já passamos dos 15 minutos regulamentares. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, um grande abraço e até a próxima.